Quais condições para ser esclarecedor? Primeiro, ter base doutrinária espírita e vivência evangélica. Então, quer dizer, antes de ser médico, nós precisamos ser cristão e ser espírita. Correto? Então, é ter base doutrinária. Nós temos, nos nossos diálogos, nós temos que realmente usar a terapêutica evangélica doutrinária diante do diálogo. Então, precisamos conhecer. Esclarecer com ponderação, consistência doutrinária e amor para que sua palavra seja revestida de autoridade moral. Correto? Então, é vivência de 24 horas por dia nesse quesito. E mais do que isso, as nossas palavras têm que estar carregadas do nosso magnetismo íntimo. Se nós temos uma intimidade curadora que está nos curando, ela também pode curar o outro. É magnetismo puro. Não é só palavra. As palavras têm que estar carregadas desse magnetismo curador. É quando eu desejo aliviar, quando eu desejo libertar, quando eu desejo realmente auxiliar o semelhante. Lembrar sempre dessa oportuna orientação de Kardec. Por meio de sábios conselhos é possível induzir os espíritos ao arrependimento e apressar o progresso deles. Certo? Os sábios conselhos, não é qualquer conversa que nós vamos ter no diálogo, né? Olha, nós vamos acelerar um pouquinho. Quem tiver pergunta, deixa para o final, porque nós temos uma dinâmica depois, e 7 horas realmente nós vamos finalizar o evento. Ter discernimento da execução da tarefa, mantendo-se em vigilância contínua, a fim de não ser prejudicado pela vaidade e pelo apelo à função exercida. Seja o cargo que possui dentro do grupo, ou seja, a modalidade mediúnica que possui. Eu gosto de falar modalidade mediúnica porque é o seguinte: na verdade, a mediunidade é uma faculdade, é só uma. Mas ela tem modalidades. Psicofônico, né? Psicólogo, mas é uma única faculdade. E por que eu faço questão sempre de ressaltar isso? Porque o médium psicofônico, de repente, ele pode ser psicólogo, porque é mediunidade. Se ele tiver instrumentalidade e disposição orgânica adequada, ele pode exercer várias modalidades mediúnicas, várias formas, né? Cultivar o hábito, considerando as investidas dos espíritos harmonizados, né? Média ambulância. Ele está sempre colocando o espírito nessa ambulância e levando para o céu. O psicofônico, então, nem se fala. Ou médiumzinho ambulante, de ambulância. Ele vai passando, às vezes, no lugar, a ambulância de ambulância. Opa, já tem aqui. Vou levar para você. Então, o médico psicofônico, de regra, é um médium ambulância. Ele está sempre levando o enfermo, de alguma forma, ele está se ligando a alguns enfermos para socorrê-los. E isso é uma tarefa muito nova, mas ela é muito delicada e muito difícil para o médico, né? Então, tem as investidas desses espíritos perturbados, harmonizados, então tem que cultivar muito oração. Ponderar sobre a real necessidade de aplicação do passe sobre a manifestação dos espíritos. Olha, o espírito está se comunicando, o diálogo está acontecendo. Aí me coloca lá o médico passista para dar passe. Ou o próprio dialogador dialogando, dando passe no médico psicofônico. Não há necessidade disso. As obras têm mostrado isso aí com tranquilidade. Nós vamos aplicar passe em reunião mediúnica em situações muito peculiares. Tá? Lembrar-se sempre dessa oportuna de Kardec, né? Por meio já ter essa função de esclarecedor, exige também já, nós vamos pulando algumas coisas aqui. O esclarecedor e o médico psicofônico devem evitar o tom de voz muito alto ou muito baixo durante o diálogo com os espíritos comunicantes, favorecendo assim o acompanhamento
e a participação mental e fluídica dos demais membros da equipe. Às vezes o psicofone fala tão baixinho, o resto da equipe ninguém ouve. Então, assim, como uma amiga nossa sempre, ela fala baixinho, tão assim, né? Aí quando o espírito é daqueles bravos mesmo, a gente quase ri, né? Vocês não brincam, não. Eu vou quebrar tudo aqui, né? Onde eu não estou brincadeira. Aí eu falo assim, ninguém vai receber o espírito bravo, você não larga de ser manso. Não, a gente tem que ouvir, né? Então, evitar o tom e muito alto também, né? E muito alto também, porque aquilo às vezes agride, perturba, tá bom? Guardar a atenção no campo intuitivo, está falando. Então, quem comanda a reunião são os benfeitores. Tocar no corpo do médium em transe somente quando necessário, está no desobsessão. Nem por que pareça, né? Está lá no desobsessão. Mas aqui eu quero já pontuar uma questão que eu vou trabalhar ela ali no outro trecho. Tocar no corpo do médium em transe somente quando necessário. Isso normalmente se aplica só no final da comunicação, às vezes quando o médium está com dificuldade de retomar a própria consciência, às vezes você, depois de ter chamado o nome dele, depois de ter falado para ele abrir os olhos, ele voltar a se ligar ao ambiente, isso não resolve. Às vezes você vai lá, encosta no braço dele, etc., isso ajuda. Ou em situações muito extremas, onde o espírito está numa precariedade muito grande, o médium está tremendo todo, sofrendo todo, a comunicação já foi para o final, e embora o trânsito está sendo extremamente doloroso, desconfortável, extremamente assustador para o médium está apavorado, às vezes nesse momento, depois de falar, de pedir, você está dizendo, você, o médium toque vai ajudar. Porque o que um toque do médium vai fazer? O toque do médium vai derrubar o trânsito. Então, se nessas circunstâncias aí não tem necessidade, fora essas circunstâncias, se ele está numa comunicação, nós tocamos nele, o transe rompe, e a gente derruba a comunicação. Então não se toca no médium, né? Não se fica botando a mão na cabeça dele, a gente fala assim, estou agindo no coronário, aí a comunicação foi embora, né? Certo? Cultivar o dado psicológico, evitando atitudes, palavras violentas, mas fugindo da doutrina sistemática, anestesia a mente sem renovar, na convicção de que é preciso aliar raciocínio e sentimento, compaixão e lógica, a fim de que a aplicação do verbalista alcance o máximo entendimento. Então, não é só assim, meu irmãozinho, não, você tem que melhorar. Olha, você já teve muitas oportunidades, muitas delas você já não aproveitou. Se você quer romper com esse sofrimento, é hora de você tomar uma atitude. Isso é energia edificante, correto? Então vamos falar aqui então do doutrinador, né? E eu depois vou chamar a atenção sobre esse termo que está aqui. É um termo doutrinador, esclarecedor, dialogador. Já lá há muito tempo falava-se doutrinador. Mas antes disso, né? Vamos falar aqui. Nesse momento aqui de doutrinador, esse termo que foi usado por décadas, né? Chegou à conclusão clara e óbvia seguinte: poucos minutos é impossível doutrinar alguém. E, além do que, o objetivo do esclarecimento não é doutrinar. Não é doutrinar. Porque aqui é no sentido de passar a doutrina espírita para o espírito. Às vezes, até com terminologia espírita. O espírita nunca teve contato com a doutrina espírita. Acha que 5 minutos de diálogo vai doutrinar alguém? 10 minutos que seja vai doutrinar alguém? Então esse termo caiu em desuso, tá? Embora lá no Diálogo na Sombra, o Hermínio colocou doutrinador e ele ainda explicou isso, mas ele colocou para explicar o Hermínio Miranda, tá? E aí então esse esclarecedor, é claro que há um esclarecimento. Agora, que tipo de esclarecimento que ocorre? Será que ocorre mesmo? Né? É claro que, aliás, há um diálogo, né? Será que esse diálogo chega a esclarecer?
Então, outro termo que foi criado foi dialogador. Aí pegou-se uma onda assim, o dialogador, bom, a dialogar, nós podemos falar coisa construtiva e nem sempre falar coisa construtiva. Não deixa de ser um diálogo. Qual que é o ideal, então? Esclarecedor. Mas é claro que para esclarecer precisamos de diálogo. Aliás, diálogo que se caracteriza sobretudo em ouvir mais e falar menos. Tá? A esclarecedor que não deixa o espírito falar, aí no final nós não sabemos qual é o problema do espírito, o drama dele, aonde ele está preso, quais as suas circunstâncias. Por quê? Porque, irmãozinho, que não sei o que, o esclarecedor não para de falar. Dá vontade de ir lá e doutrinar o esclarecedor. Mas vai dar um jeito você. Você não para de falar, alguma coisa está errada. Né? Vem cá, gente, vamos juntar aqui. Mas a verdade é o seguinte, nós temos que ouvir tudo. Nós vamos falar de etapas ali rapidamente, né? Porque há um passo a ser seguido nesse diálogo para que haja um efetivo esclarecimento. Então, nesses atributos do doutrinador, fé, amor, paciência, a pessoa esclarecedor e paciente, com espírito impaciente, é uma beleza, né? Eu já vi situações que só faltou chamar por tapa. Tá? Estou te falando, você não quer ouvir, né? Sensibilidade, tato, energia, vigilância, humildade. Aí nós lembramos do acordar, sem humildade apenas vos adornais de virtudes que não possuem. Ai, começa a dar nada difícil para nós, né? Humildade. Tem hora que nós temos que concordar com o Espírito, por mais errado que ele esteja, sabia disso? É a estratégia de ganhar aquele coração. Cara, mas isso aí é esquisito, né? Não? Então você já leu Libertação? Você viu o que o Google fez para tirar a filha amada de lá? Ele não pegou o Gregório e crucificou ele, não. Foi comendo pelas beiradas. Não, eu vim aqui retirar a filha amada de um jugo infeliz. Mas eu vou amar as infelizes. Quando ele conseguiu amar de tal maneira, envolver de tal maneira, ele acabou com todo o processo obsessivo, só com amor. É claro, Matilde, né, a mãe, né? Libertação, gente, de André Luiz, tá? Humildade, né? Era mentor nas altas esferas lá, humilde. E nós, tipo, e aí? Já de Kardec. Falei, que não, hein? Esse temor, né? Esse temor é médico esclarecedor medroso. O Espírito fala uma coisa que vai bater, vai quebrar tudo, ele fala assim, gente, aonde é a porta? Né? Ou se não, fala assim, vamos pro banheiro nosso lá. Ele era uma calma danada, né? O Espírito falou assim, ó, eu vou quebrar tudo, não vai sobrar nada aqui. Aí ele, que seja em nome de Jesus. Vou quebrar tudo em nome de Jesus. Prudência, né? Respeito, beleza. Aí vamos acelerar. Aí, diante das manifestações, aqui nós vamos para algo bem mais prático do que esses perfis, né? Nós vamos receber sempre um enfermo espiritual nas nossas reuniões. Não importa qual o tipo predominante da sua enfermidade, mas é um enfermo espiritual. Com exceção dos nossos orientadores, que estão ali para auxiliar, a equipe que realmente auxilia, os outros todos são enfermos. Mas no final nós também somos. Então, assim, é um enfermo com dor menor ajudando um enfermo com dor maior. É uma dor menor ajudando uma dor maior. Tá? É assim que nós devemos observar o intercâmbio. E ele dá uma dica interessante. Vamos dizer assim, eu amo minha mãe. Então todo espírito que eu for conversar com ele é minha mãe. Ó. Todo manifestante é um familiar querido. Como nós vamos tratar? É?
Receitinha mágica. Não tem como errar. Tá? Bom, aqui nós vamos falar assim de pontos agora que a gente considera muito importante mesmo na hora da comunicação. Então, é sempre manifestação de enfermo espiritual. Primeira coisa, identificação do comunicante. Qual o seu nome? De onde você veio? Que cidade você está encarnado? Nada disso. Tá? Nós vamos identificar a linha psicológica ideal. O que é isso? Começa o diálogo com o espírito, porque, via de regra, dificilmente vamos ter um esclarecedor vidente. É claro que ele não está vendo o espírito. E é claro que o médium, o psicofônico, às vezes não deu pista. Então eu começo, você é bem-vindo, você. Aí, de repente, o espírito fala assim, eu estou angustiada. Ah, minha irmã. Aí eu vou uso o irmão. Aí eu uso o irmão, dependendo do artigo. Porque se eu falo, eu já vi várias comunicações, eu pensei assim, meu irmão, aí o espírito, você não está vendo que eu sou uma mulher? Como que você está me chamando de irmão? Você está doido? Entendeu? Então a identificação aqui é do gênero mesmo, é a linha psicológica ideal. Deixa ele dar pista, deixa ele se identificar, eu estou angustiado. Opa, então é nesse perfil que eu vou trabalhar. Eu estou atormentado. Opa, me compreendeu? E aí, antes disso, você evitar usar um artigo que venha afrontar o espírito porque não identificou com a sua linha psicológica de gênero. Isso é muito importante. Isso não é um detalhe. Isso pode travar, já a partir do início da comunicação, o bom relacionamento com o espírito. Não quer me orientar, não sabe nem quem eu sou, que eu sou. Como vai me orientar? Diálogo e perguntas, né? É um diálogo, não é um monólogo. Nós vamos ouvir a história do espírito, deixa ele narrar. Os primeiros momentos de uma comunicação nós ouvimos. Deixa ele falar. Deixa ele falar. Depois nós vamos, então, dialogar com ele dentro do que ele falou. Ele tem que nos contar a sua história primeiro, nós temos que ouvir primeiro. Mas a verdade é que nós temos dificuldade nisso. Não é à toa que em nosso lar, no capítulo 23, a lição chama-se saber ouvir. Mas gostamos de falar. Mas ouvir. Então nós temos que saber ouvir. Diálogo e perguntas. Tá vendo? Discussão com o espírito. Não deve existir jamais discussão com o espírito. Nós não discutimos, nós não discordamos dele. Nosso papel nesse intercâmbio, nesse quesito, não é converter, não é nem convencer, é acolher. Nós vamos acolher ele no primeiro momento. Porque se nós não acolhermos ele no primeiro momento, nós não vamos granjear a mínima disposição dele no processo. Então o primeiro é acolher. Vamos acolher o espírito, como aquele familiar bem querido que está contando para nós. Eu fui para o rio, escorreguei, bati a cabeça na pedra. Quando eu me vi, eu estava pardudo, andando. Aí eu percebi que já tinha muito tempo. Será que eu ouvi? Nós temos que ouvir ele, né? E discutir com o espírito, não, e ele tema com as suas coisas, né? Etc. Às vezes ele ataca a causa, o trabalho, e aí nós vamos discutir, né? Então, nada nesse sentido. Usar a terminologia espírita? Não, nós estamos recebendo espíritos diversos, alguns nunca tiveram contato com o espiritismo. Irmão, é o seguinte, você está na erradicidade. Você poderia falar de novo isso aí? Você está na erradicidade. Se ele for como eu e vice
antes lá na doutrina, uma vez que você ia pensar assim, não, errar eu erro muito mesmo. Mas na cidade, correto? Então o que acontece? Terminologia de espírito? Não. Porque senão uma coisa amarra na outra, daqui a pouco eu estou querendo doutrinar. E o objetivo não é doutrinar, o objetivo é acolher aqueles que. Até porque às vezes nós recebemos um pastor com a Bíblia na mão, ou alguém que prometeu o céu para ele, está furioso. A outra que pagou, deu uma fazenda de indulgência, porque maltratava os escravos, mas deu uma fazenda de indulgência, até hoje não viu o céu, e aí? Ligada a diferentes religiões, a diferentes paradigmas. Então, terminologia de espírito? Não. Então, certo? Aqui vamos tocar numa questão ligada aos trabalhos de esclarecer. De vez em quando, o esclarecedor percebe claramente que o psicofônico que ele está dialogando, na verdade, não é uma mensagem mediúnica, é animismo. Caracteristicamente um animismo. Ele já repetiu essa comunicação não sei quantas vezes, com o mesmo conteúdo, a mesma ânsia, a mesma coisa. Qual a orientação? A orientação é a psicoterapia edificante, como está no Desobsessão. Nós vamos conversar com ele como um espírito necessitado, ele é um espírito também. Nesse momento de animismo, o que acontece? Ressurge lá do subconsciente do médium as experiências traumáticas dele do passado. Ele passa aqui de uma forma que, com menos atenção, a gente acredita ser uma comunicação mediúnica. Com mais acuidade, a gente percebe, entende que aquilo é animismo, ou seja, aquilo é lá do subconsciente do médium. É traumas que ele não superou ainda e que no momento ali da reunião mediúnica, em estado de concentração, sob transe mediúnico, que é um estado alterado de consciência, o subconsciente se sobrepõe ao consciente e ele coloca para nós o seu drama íntimo. É um irmão necessitado que merece todo o nosso respeito. Ele não está fazendo isso com a motivação de fraude, a motivação necessariamente de nos tapear, de enganar, de macular o trabalho. Ele está simplesmente extravasando um dos compartimentos da sua mente que está ligado ao passado. E aí, para quem quiser aprofundar, no mundo maior, André Luiz, capítulos 3 e 4, o cérebro e a casa mental, onde ele deixa bem claro isso: subconsciente, consciente e o superconsciente ligado no futuro. Capítulos 3 e 4, o maior. Ok? Então o animismo passa por isso. E a mistificação? A mistificação nós vamos considerá-la sempre do espírito. Vou explicar por quê. O espírito, então, quer passar por um nome venerado pelo diretor espiritual da casa, etc. Mas não é ele, então ele está mentindo, ele está com o propósito de enganar, ele quer mistificar. Isso é permitido? Em algumas circunstâncias sim, porque nós precisamos aprender a ter discernimento. Então o espírito, na verdade, ele não é quem ele diz ser. Isso é mistificar. Ele veio para tentar enganar, multiplicar, etc. Esse termo mistificação também, ele era usado para o médium, que queria passar uma mensagem que, na verdade, ela não era verdadeira. Com o tempo, o que os estudiosos foram percebendo, e as colocações mais recentes vai nos mostrando isso. Isso está muito bem tratado em algumas obras, principalmente o Tratado Mediúnico, do Zimmer. Zalmino. Então, o Zalmino trata disso. Teoria da Mediunidade. Esse livro do Zimmer, ele só tem 895 páginas. Tá? É um tapinha. Mas ele é de uma grandeza fantástica. E o Zimmer, que é lá do Centro Espírita Allan Kardec de Campinas,
ele coloca lá uma questão. Quando a mistificação do médium, nós temos que considerar como fraude. E é uma fraude. O médium intencionalmente está criando algo que não é verdadeiro e está passando aquilo para o mundo. Aí deixa de entrar nesse caráter meramente de mistificação como se tratava atrás. É uma fraude deliberada do próprio médium. É diferente do animismo, que ele deixou ressurgir arquivos que estavam adormecidos. Nessa ele tem premeditadamente querer passar uma coisa que não é verdadeira, é fraude mesmo. E por que alguns médicos fazem isso? Para criar em torno dele uma aura de importância, né? Em alguns casos. Então, assim, ele recebeu um mentor da casa, essas coisas. Isso é mediunismo debaixo do olho. Mediunismo debaixo do olho. Emmanuel cunhou esse termo mediunismo para falar da mediunidade adulterada. É mediunismo, tá? Desobsessão, para o esclarecedor, ele tem que ter claro que é um processo gradual. Então, nenhum de nós temos a condição e nem deveríamos ter a pretensão de que em poucos minutos nós pudéssemos, através do esclarecimento, do diálogo, findar com o processo obsessivo. Talvez só Jesus. Mas Jesus não o faria também fora do tempo. Ele deixaria o tempo. Porque as maravilhas que ele fez com quem fez, porque havia chegado o tempo. Para aqueles que não chegaram o tempo, ele não fez. Porque é lei de causa e efeito. Ela tem um tempo previsto para aquilo acabar. Foi o que ele disse ao paralítico do tanque de Betesda. Seu tempo chegou. E naquele momento ele deixou de ser paralítico. Porque ele havia aprendido a lição. Porque a máxima que nós temos que entender é o seguinte: o sofrimento cessa quando nós aprendemos a lição. Algumas sem entender? Algumas, né? Outro recurso também interessante para o médium esclarecedor é o que está no livro Desobsessão sobre a expressão hipnose construtiva. Essa hipnose construtiva no livro Desobsessão, ela terá para o estudioso da área de esclarecimento um auxiliar muito benéfico no livro Mecanismos da Mediunidade de André Luiz. Quando já na introdução, o próprio Emmanuel, fazendo a introdução, fala que de escanteio eles tratariam da hipnose no livro. E no Mecanismo da Mediunidade há capítulos falando da hipnose. Isso pode soar estranho aos nossos ouvidos, mas isso é lei da vida. Nós influenciamos magneticamente uns sobre os outros. E a depender do grau de influência que fazemos sobre o outro, nós estamos hipnotizando ele, em menor ou maior grau. Agora leia o livro, tire suas conclusões, Mecanismos da Mediunidade, e nós temos no livro Desobsessão essa questão, hipnose construtiva. Na hora do diálogo, o espírito está muito revoltado, agitado, agressivo e etc. O diálogo transcorre dentro das suas etapas necessárias. Quando a coisa realmente está lá já assim, já há alguns minutos e aquilo não sai do lugar, nós podemos criar a indução da hipnoterapia e levá-lo ao sono. Então, nesse momento, a voz do comando do esclarecedor diz ao espírito: olha, eles vão colocar você agora para dormir, né? Aspira esse remedinho. Eu estou falando de duas coisas aqui ao mesmo tempo, já. Medicamento. Aspira esse remedinho. Estou perdendo as forças. Que sono. O brabão dormiu. Essa sonoterapia foi indução. Quem deu o esclarecedor falando daquela forma, pensa: nossa, o esclarecedor é evidente também, olha. Ele falou para ele dormir, ele viu que ele precisava dormir, pôs ele para dormir, etc.
Não, isso é indução de hipnose construtiva. É criar aquilo que é chamado de ideoplastia. Ideoplastia. É criar cenários e circunstâncias que levem o espírito a receber tratamento. Ideoplastia. Então, assim, meu irmão, fique tranquilo. Olha, você já está sendo levado aí para o seu quarto, as enfermeiras estão aí. O esclarecedor está vendo isso? Não, ele está desejando isso e imprimindo isso. Essa indução telepática leva o espírito no estado em que ele se encontra a receber aquilo que ele está precisando e aquilo se configurar para ele. Aquilo se materializa mesmo. E como se materializa isso? Está também no livro dos domínios da mediunidade, quando nós estudamos lá o condensador ectoplasmático. Esse condensador ectoplasmático cria ambientes, criam situações diversas na reunião para que o espírito seja tratado. Tá bom? Então, olha, aspira o medicamento que está aí, contenção. Às vezes ele está falando assim, não. Aí daí, do nada, às vezes, o que nós vamos perceber? O espírito fala assim, pô, estão me amarrando aqui, estão me amarrando, por que estão me amarrando? São sistemas de contenção, às vezes é necessário, né? Nós já tivemos alcance em alguns quadros na reunião mediúnica, onde vários irmãos com graves distúrbios psíquicos que se encontravam em celas, em determinada dimensão espiritual, como se fossem psiquiatrias aqui, em celas isoladas, entendeu? E outra questão também nessa hipnose construtiva, pode, e alguns ainda usam e outros já usaram, enfim, que é a questão da regressão de memória. Praticamente isso consiste no seguinte: o espírito está numa situação em que ele é cobrador impiedoso da vítima de hoje, e aí então o esclarecedor por intuição, ou alguns porque já viciaram na técnica, fala assim, então tá bom, vamos voltar no seu passado, vamos ver o que você fez com ela. Você acha que você só foi vítima, né? Então vamos voltar lá atrás. Olha, em muitas circunstâncias dessas, a reunião deixa de ser caridade para se tornar uma sessão de tortura. Então, essa hipnose construtiva de fazer o espírito regredir pelo comando verbal do esclarecedor tem que ser pensada, repensada milhões de vezes. Via de regra, nós devemos deixar isso para os espíritos e não fazer. O esclarecedor não fazer. Eu cansei de ver isso em reunião mediúnica, creio que vocês já tiveram essas experiências. Não estamos falando que os irmãos fizeram errado, mas os estudos vão surgindo e nós vamos meditando melhor sobre certas terapêuticas. A terapêutica espírita, ela não pode ser desassociada do amor. Ela não pode ser desassociada do Cristo. Eu não posso colocar um espírito numa cápsula e mandar ele para algum lugar. Entenderam isso? Com certas técnicas que surgiram aí. Estou falando de apometria mesmo. Tá? Isso não é doutrinário. Eu não tenho que encapsular o espírito e mandar ele lá não sei para onde para libertar a vítima de Deus. Isso não é cristão. Isso não é terapêutica espírita. A terapêutica espírita está no esclarecimento amoroso evangélico, onde as partes se perdoam, se redimem, refazem seus destinos. Isso é terapêutica cristã. Agora, encapsular o espírito, mandar ele para não sei aonde, ainda defender essas práticas dentro do centro espírita, não tem nada a ver, porque isso não é cristão. Então, regressão de memória é uma coisa que os espíritos fazem. E naturalmente a gente vai ouvir isso nas comunicações. Está me mostrando aqui. Nossa, era eu mesmo. Nossa,
Nossa, mas eu fiz isso. Nossa, mas eu... Então, quer dizer, naturalmente, os espíritos levaram ele, naquele momento, a uma regressão de memória, e ele entendeu claramente que ele não era a vítima só, ele foi verdugo. Então, ele recebeu de volta aquilo que ele havia feito, certo modo, e aquilo deve servir para ele como um parâmetro de entender que todo mundo erra, que ele também errou, que ele também precisa de misericórdia, que ele também precisa de perdão, e daí por diante. Então, o que nós podemos deixar bem sintetizado nisso é o seguinte: de preferência que o encarnado não use regressão de memória no espírito. Vamos ver o que você fez então no passado. Porque quando a gente fizer isso, automaticamente o arquivo dele vai mexer lá, vai trabalhar nisso, diante de toda a ectoplasmia que o ambiente proporciona, e isso pode ser pior para o espírito do que benéfico. E o espírito só chega para nós na reunião mediúnica se nós tivermos algo de melhor para oferecer para ele, e não de pior, de melhor. Foi para isso que ele foi conduzido à reunião, para receber algo de melhor e não de pior. Compreendamos, né? Prisões mentais. No diálogo com os espíritos, nós precisamos ouvir a sua história justamente para perceber aonde está a prisão mental dominante dele. E aí, depois de ouvir a história, que nós temos condições disso. Qual é o calcanhar de Aquiles do seu sofrimento? É as suas prisões mentais. Não, depois que eu assassinei ela, eu tomei aquele veneno na mesa. Qual é a prisão mental dele? A traição da mulher, ou a traição do homem. Então foi um homicídio seguido de suicídio. Ele está preso nisso. E é aí que nós temos que trabalhar. E se nós não deixamos o Espírito falar, como é que nós identificamos qual é a prisão mental dominante que ele se encontra? Morreu com fome. Estou com fome. Morreu com sede. Vou contar a historinha aqui rapidinho, assim. E não é depreciando, não. Tudo é para a gente aprender nessa vida. Aliás, profundo respeito. Quando eu comecei os trabalhos mediúnicos, uma vez, um dos primeiros trabalhos mediúnicos que eu participei, o espírito se queixou de sede. A médica esclarecedora foi lá, pegou um copo de água frutificada e deu psicofone. Não estou depreciando ela, estou dizendo o seguinte: até então ela não havia entendido bem como proceder na reunião. Se o espírito comunicante se queixou de sede, eu não dou água para o médium, né? É o espírito, não é o médium. E aliás, o médium em transe, a gente não dá água para ele, né? Tem isso também. Tem isso também. Se ele está em transe, eu não dou água para ele, eu não toco nele, não dou água para ele, não é verdade? Então, aí ela foi lá e para matar a sede. Quer dizer, essa hora é outra hora. Fala assim: olha aí, os nossos amigos chegaram com uma água maravilhosa. É aquela hipnose construtiva, é aquela indução construtiva. Olha, mesmo que nem o espírito leve a água, esse quadro vai se materializar para ela e ela vai se saciar diante dele. É ideocracia. Entendemos? Eu não vou dar água para o médico, porque assim, na hora que ele falar que está com fome, tem que deixar um arroz em cima da mesa, né? Não é verdade? Não faz sentido, óbvio, não faz sentido. Então são coisas assim elementares, mas que nessa coletânea que a gente tem no órgão unificador e visitando casas, ouvindo causos, a gente fica a par dessas coisas, né? Que acontece aqui. Aí a gente conta só o milagre, mas não conta quem é o santo, e nem aonde foi, mas tudo bem. Quer dizer, prisões mentais.
O sofrimento do espírito é porque ele está em prisões mentais diversas e ele tem uma dominante. Aquela ali é que realmente está perturbando ele. Aquela ali é que realmente está deixando ele desorientado, fazendo com que ele desoriente os outros. Então nós temos que ir lá, como um bom psicólogo de alma. O maior psicólogo que existiu no mundo foi Jesus. Psicólogo de alma, com profundidade, não é? Vou te dar uma água que você nunca mais vai descer, mulher. Lá em São Maria, falando em água, né? Em sede, vou te dar uma água que você nunca mais vai ter sede. É claro que ele fala de água material, né? Evangelho e doutrina. Então, nós vamos usar evangelho e doutrina no diálogo de maneira equilibrada, dentro das condições que a gente tem. Ó, meu irmão, uma vez identificado, irmão, né? Óbvio. Você já pensou no perdão? Você já pensou que guardar essa mágoa é você guardar lixo no seu coração? Jesus falou do perdão, e falou mas eu já perdoei várias vezes, mas ele falou que era infinito o perdão. Então nós vamos usar evangelho, doutrina, para que a doutrina no sentido seguinte, a nossa colocação do evangelho está alicerçada na doutrina, nós não vamos usar a terminologia espírita, mas a nossa colocação do evangelho está alicerçada na doutrina. Olha, ele perdoou quantas vezes foi necessário. Olha, e demais. Olha como ele tem que estudar o evangelho. Sabe qual foi o último gesto dele entre nós? Foi o perdão, quando ele voltar para Deus assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Foi a última lição dele. E o Chico ainda coloca o seguinte, né? Foi a última, que é a mais difícil. É o perdão. Correto? Então o que acontece? Nós vamos usar o evangelho e doutrina. Nós não vamos falar de autoajuda, nós não vamos arremeter a outras terapêuticas, nada disso. Nós vamos colocar coisas para ele pensar. Olha, a gente não vive no corpo só uma vez, não. Eu não estou falando de reencarnação, eu preciso falar em pluralidade das existências corpóreas. Eu já podia repetir. Não, a gente nasce várias vezes, a gente nasce, volta no outro corpo. Eu não sabia. Para mim, morreu, acabou. Mas como você está conversando comigo? Você disse que já morreu. Que morreu. Agora você está conversando comigo? A morte não existe. Então, é esses tipos de situações bem simples que a gente tem que ir utilizando aqui, evangelho e doutrina. Certo? Para onde que eu vou? Meu irmão, na casa do meu pai há muitas moradas. Onde você está aí, você vai ser acolhido, você vai passar por uma fase bem melhor que você está. Você acredita em Deus? Não. Então, sabe que você não está desamparado. Na casa do pai há muitas moradas. Eu estou usando evangelho e doutrina. Pluralidade dos mundos habitados. Na casa do meu pai há muitas moradas. Olha como é que é? De maneira tranquila, simples. Não matarás. Se a gente matar, a gente vai sofrer. E aí vai. E no próprio desobsessão, está lá colocado por André Luiz que a reunião de desobsessão, em um certo aspecto, ela é uma psicoterapia. E ela é uma psicoterapia porque está sendo tratado os dois enfermos das duas dimensões diferentes. Os enfermos aprisionados no corpo e os enfermos despojados do corpo. Ela é uma psicoterapia dos dois planos. Nós também estamos sendo tratados na reunião mediúnica naturalmente. E feliz daquele que, ao aconselhar o espírito sobre certos procedimentos, os adota para a sua vida. Né? Aliás, também, né?
Receitar remédio amargo para os outros é fácil, né? É difícil tomar remédio amargo, né? Não, senhor, perdoa, isso não é nada não. Por nós, né? É desse jeito. E quando lá na reunião, o esclarecedor se vê diante de um espírito falando em outro idioma, ou em línguas, né? Eu que sou egresso da igreja evangélica nessa internacional, eu ia na igreja, tinha umas irmãs falando em línguas lá, mas eu não entendi nada. Eu só lembro, meu Deus do céu, o negócio está me ouvindo. Mas eu não entendia nada da língua, né? Até hoje não entendo. Mas é o seguinte, elas falavam em línguas. Quer dizer, essa questão de falar em línguas está lá no Pentecostes, né? A gente viu lá o derramamento da mediunidade no Pentecostes. Os apóstolos falaram em línguas, e cada um falava em língua que um estrangeiro chegava e ele entendia na língua dele. Interessante isso, foi um fenômeno fantástico. Então, às vezes pode acontecer de um espírito se comunicar num idioma em que, um idioma diferente do nosso. Qual é a postura? Primeira coisa, nós vamos conversar com o espírito. Fala assim, meu irmão, faça só os seus pensamentos para nós. Primeira técnica, faça só os seus pensamentos para nós. Quando ele passar esses pensamentos, nós também podemos pedir ajuda do médico psicofônico. Meu irmão, agora você captura os pensamentos dele e mostra para nós o que é isso. Tá bom? Porque dificilmente nós vamos ter ali um médico psicofônico que teve contato com aquela língua no passado. Se ele decodifica ela lá no subconsciente, até passa para nós em português. Passa na linguagem dele. Agora, isso nem sempre vai acontecer. O que vai acontecer é isso. Então, quais as alternativas para o médico esclarecedor? Primeiro, ele pede o espírito para passar seus pensamentos. Olha, não preocupa com o que você vai falar, não. Pensa aí, que nós vamos ver o que acontece aqui e falar para o psicofônico. Olha, agora, os pensamentos dele, você tenta produzir para a gente, tenta mostrar para nós. Estou vendo aqui, aí às vezes, aí é o psicofônico falando, estou vendo aqui, né, um monte de terra, ele está passeando no cabelo, aí nós já temos uma noção do que se trata aqui. Mas na verdade, eu chamo de grossia, ou a língua estranha, né? Muitas das vezes nós passamos para a nossa reunião com uma necessidade do espírito, de receber choque anímico, de receber despertamento, de passar alguma comunicação, às vezes, para grupos desencarnados por um ambiente que entende a sua linguagem, e às vezes nós encarnados não vamos saber nada. E não tem nada de errado nisso. Nós não fomos incompetentes necessariamente por causa disso. Na verdade, a gente tem que falar com ele, dizendo que nós não estamos te entendendo. Então, você tem que falar a nossa língua, para que todo mundo possa entender a sua necessidade e a gente achar um caminho juntos. Então, nós já tivemos essa situação e ele insistiu, eu falei, olha, se você continuar, não tem como nós te entender. Até que ele aceitou, porque ele não queria falar a nossa língua. Falando, mas eu gosto da minha. Mas ele não vai resolver nada. Então é diálogo mesmo, conversar com ele, explicando o motivo. Não estamos entendendo. Mas já ocorreu também em reunião de xenofobia, depois que o espírito foi recolhido, um companheiro espiritual assumiu o campo psicofônico e falou que se tratava aquilo. Olha o recurso da espiritualidade também. Aí ele esclareceu para nós o que se tratava aquilo. Então também, nós temos que sempre lembrar que nós não estamos trabalhando sozinhos, correto? Tempo de manifestação. O obsessão está no máximo 10 minutos, mas se a gente pegar lá os capítulos 32 e 39 que fala de enfermos espirituais, nós vamos ver que em reunião de desobsessão, às vezes, em determinada circunstância, isso pode ser alterado. Mas, via de regra, nas nossas comunicações é 10 minutos.
há espíritos zombeteiros, brincalhões, perturbadores, que se nós deixarmos, ele ocupa o horário inteiro da reunião ali, através da psicofonia do médico, só para prejudicar o andamento da reunião. Correto? Então, evidentemente que não. Isso cabe tanto ao psicofone, na sua vigilância, como também ao esclarecedor. Olha, o tempo, olha, irmão, o seu tempo já acabou. Nós aqui temos normas, nós temos aqui um horário a ser cumprido. Seu tempo já acabou, nós ouvimos o que você tinha para dizer, e daí por diante. 10 minutos. Tá? Agora, há trabalhos de desobsessão, o Hermínio também fala sobre isso, que às vezes falanges que atuam contra a casa e a causa, é preciso dar mais tempo a elas. E eu vou explicar por quê. Parece que nos causa estranheza que eles vão chegar e falar dos seus planos para nós. Não é verdade? Ora, se são planos deles, eles querem fazer isso sem o nosso conhecimento, não é verdade? Entretanto, nós precisamos conceber o mecanismo como ele é. O espírito fora do corpo, ele pensou, ele expressou. Portanto, ao pensar lá nos projetos deles, automaticamente isso chega para o psicofônico e ele dá passagem da comunicação. Não é que eles queriam falar dos seus planos para nós, não. É que a linguagem do Espírito é o pensamento. Quando eles pensam aquilo, automaticamente eles estão colocando para nós. E às vezes, nesses casos, em reuniões de desobsessão que podem durar até 2 horas, a sua duração, podemos ter a extrapolação desse tempo de manifestação. Em reuniões de desobsessão, em situações muito peculiares. Mas, via de regra, nas nossas 10 minutos é o limite. Bom. Intervenção de ânimos, mental e verbalizado. O esclarecedor está lá, fazendo a escuta, o diálogo, etc. Aí eu aqui sentado, fica assim. Esse dialogador não entendeu nada. Se fosse eu falava isso para ele, e eu falava mais isso. Aliás, espírito, escuta aí. É isso, entendeu? Isso não é papel dos outros integrantes da reunião. Isso é papel só do médico esclarecedor. Se ele realmente tem muita deficiência, cabe ao dirigente não colocar ele, então, para fazer esclarecimento. O erro está justamente na formação da equipe, no acompanhamento da equipe. Então, nós não fazemos intervenção de diálogo, nem mental e nem verbalizado. Né? Nem mental e nem verbalizado. O que eu posso fazer? Ele está falando que está aflito, vou aqui mentalizar com sono, conforto. Aí eu vou ser médico de sustentação, mas eu não entro no diálogo, nem mentalmente, e nem levanto a cadeira e falo, não, agora é comigo. Agora é comigo aqui. Ele não está te explicando direito, eu vou te explicar direito. Tá? Não existe isso. E se, em circunstâncias muito especiais, couber uma intervenção, é só do dirigente. Só do dirigente. E olha, para fazer isso, é em circunstâncias especiais. Deu o que deu, é o esclarecedor e o comunicante. Até porque, se o esclarecimento encarnado não foi suficiente, os espíritos vão fazer. Quando o espírito se liga psicofonicamente na instrumentalidade do médium, a primeira coisa que ele recebe é um choque de despertamento, coisa que Manuel Filomeno de Miranda colocou como choque anímico. Então ele estava alheio, alienado, totalmente fora do ar, quanto ele é ligado fluidicamente, espiritualmente,
mentalmente, então ele tem um choque anímico. O magnetismo humano provoca nele um fenômeno elétrico e ele deu um despertamento. Essa é o primeiro e grande benefício de um trabalho mediúnico. E o segundo é o esclarecimento. Eu estou colocando em termos de importância. O choque anímico, ele ainda é mais importante, porque se não fosse o choque, o espírito não teria condições de ouvi-lo. E esse fenômeno é muito tranquilo. Por que os espíritos não fazem isso que estão na dimensão espiritual? Porque ele está tão materializado, está tão fixado nas questões materiais, que ele precisa ouvir pelo sensório do médium. Naquele momento, ele vai ouvir pelo ouvido do médium. Ele precisa do sensório do médium. Agora, mesmo assim, os espíritos teriam como fazer isso lá, mas eles têm que nos ensinar. Então, eles nos dão oportunidade de trabalho também. Mas esse choque permite ele ouvir através dos ouvidos do médium, ver através dos olhos do médium, daí por diante. É um benefício. Nós estamos chegando ali no final. E manifestações simultâneas. No Desobsessão, no capítulo 39 de Desobsessão, está lá que no máximo duas manifestações simultâneas. Eu até achei interessante porque lá no MEP fala que não deve ter manifestação simultânea. Mas no Desobsessão está no capítulo 39, no máximo 2 manifestações simultâneas. Isso deve ser evitado. Por quê? Uma única manifestação para todos ouvirem, para todos participarem, para todos entrarem naquele quadro. Participar, ouvir, etc. Quando nós temos 2 ou mais, tem hora que fica um balaio de gato. Um grupo maior, a gente obedecendo a orientação do próprio livro de Desobsessão, 14 pessoas no máximo. Um grupo maior pode ser que nós tenhamos 4 psicofônicos lá e simultaneamente 4 espíritos comunicando, 4 esclarecedores esclarecendo, e nós falamos, meu Deus do céu, como é que eu faço agora? Então, assim, para evitar essa confusão que cria na reunião, é manifestação simultânea. Alguém recebeu aqui a comunicação, né? Recebeu o espírito na sua passividade. O médium está ali, ó, a ligação fluídica já aconteceu o perispiritual, já aconteceu o mental, o espírito quer falar e tal, ele segura. Se o psicofônico não segura e fala que não deu para segurar, é porque ele ainda não está devidamente adestrado, ou melhor, educado, mediunicamente falando, porque é possível segurar. Alguns não seguram porque às vezes é muito constrangedor a presença do espírito, e ele já desorienta ali e acaba dando passividade, mesmo que a orientação não seja essa. Mas de regra nós devemos segurar sim, não ter comunicação simultânea na reunião, porque ela dificulta muito o esclarecimento e o entendimento de todos os participantes da reunião. Correto? E aí, para finalizar, para a gente ir para outra parte aqui, que a Bel está aquecendo aqui, né, Bel? Nós estamos fazendo 60 anos, tá bom, pessoal? É claro, antes de falar isso, é óbvio que ficou 1 milhão de coisas para trás aqui. É óbvio que isso é curso, não é seminário. E como seminário, nós trouxemos aqui o mais sintético possível, para a gente trazer algum alimento para vocês, e vocês pegarem em casa, mecanismo da mediunidade, organismo da mediunidade, missionário da luz, pegar essas obras, diálogo com a sombra, dialogando com os espíritos, enfim. É óbvio que aqui, no seminário, nesse tempo, nós não temos como aprofundar algumas coisas. Mas fica aqui o dever nosso de estar estudando permanentemente. Mas gostaria aqui de ressaltar isso. Fez no mês passado 60 anos nessa obra. Ela continua sendo um farol de iluminação da nossa prática mediúnica. É óbvio que 60 anos atrás, 60 anos, a coisa era diferente, as condições eram diferentes. Várias expressões nesse livro obedecem a épocas, costumes, várias colocações.
mas ele continua sendo extremamente valioso para as nossas práticas mediúnicas. Porque até naquele momento, em 1964, quando André Luiz, através dos dois médiuns, Chico Xavier e Valdo Vieira, trouxeram esse livro para nós, os grupos mediúnicos faziam mediunidade assim, alguém diz, alguém fazia assim. A partir daqui, nós tivemos orientação para fazer. E por isso que muitas práticas caíram em desuso. Entre elas, levar o obsediado para a sessão. Isso faz 60 anos. Ok? Então nós temos que comemorar muito, agradecer muito esses espíritos, a esses companheiros que 60 anos resolveram falar assim: olha, se vocês fizerem assim, o trabalho estará com Kardec e com Jesus. E é isso que importa. Tá bom? Essa é a bibliografia. Tá? É óbvio que nós vamos mandar esse material para todos vocês. E aqui, antes mesmo de passar para essa parte, né? É por isso que nós fizemos as inscrições nesse formato. Vocês nos forneceram dados pessoais que podem ficar tranquilos, estão resguardados, nome completo, instituição, WhatsApp. Mas é nessa base que nós vamos comunicar com vocês da agora para frente. Sempre colocando questões da área da mediunidade, sempre falando de eventos e sempre nos colocando à disposição a ir na sua casa, se assim for chamado, dentro das nossas possibilidades, para auxiliar nas casas, nas suas necessidades diante do trabalho, correto? Então, é isso aí. Todos esses livros foram consultados para a gente chegar num pouco disso que a gente falou aqui hoje. Entre esses, a teoria da mediunidade que eu falei aqui, 895 páginas, que é realmente um tratado sobre mediunidade. E as outras que a gente já conhece muito bem. Não há como construir uma casa com um telhado. Por qualquer grupo mediúnico tem que estudar a lei dos médios. Não está ultrapassado. Nunca foi tão atual como agora. E mais do que isso, nunca foi tão importante como agora. Onde nós estamos cheios de invencionice, cheios de novidades. Novidades improdutivas, isso que passamos. Porque com Jesus nós temos que ter segurança mediúnica. Se nós quiséssemos fazer mediunidade de qualquer jeito, não precisava desses critérios todos, dessa coisa toda. Reunimos um grupo lá e vamos fazer mediunidade. Mas nós estamos querendo fazer, nós queremos, desejamos e vamos fazer mediunidade com Jesus e Kardec. E aí, a disciplina, a orientações. Muita paz a turma, vou passar para a Bel aqui, que ela vai dar um deverzinho para nós. Boa tarde mais uma vez, meus irmãos. Eu preciso de duas pessoas, sejam bem extrovertidas, que possam representar. Vou representar um médico dialogador e um médico psicofônico. Quem se candidata, por favor? Quem mais? Algum médico falando aí? Então pode vir. Já temos aqui na casinha. Então, meus irmãos, nós vamos representar aqui algumas situações de ordem prática que ocorrem numa reunião mediúnica. Então, antes de examiná-las, nós pedimos licença à espiritualidade, porque não é nossa intenção aqui expor nenhuma reunião, expor nenhuma casa espírita, muito menos expor os médios, mas, sobretudo, nenhuma intenção de expor os comunicantes.
nós vamos fazer isso com profundo respeito e com interesse apenas de aprender. Então, as situações que eles vão viver são situações que foram criadas propositadamente. Situações que ocorrem numa reunião mediúnica. E o papel nosso vai ser ouvir, examinar, e depois os irmãos têm a liberdade de fazer a sua consideração. Nós preparamos 7 situações, provavelmente não vamos conseguir fazer todas, já separei só 6. Porque nós vamos até 6h45. Nós não vamos passar do horário para não comprometer, certo? Porque às vezes as pessoas querem participar muito e aí nós vamos perdendo a oportunidade de examinar outras situações, mas não tem problema, nós vamos respeitar o horário, tá? Então nós vamos começar com a primeira situação. Os irmãos ouçam, se achar por bem repetir, eles vão repetir, não tem problema. Mas o importante é ouvir e vamos ver, porque tudo que foi falado aqui pelo caminho é o que vai ocorrer aqui, certo? Pode começar. Você é o senhor. Eu sou o senhor. Me ajudem. Eu estava dirigindo na rodovia, estava muito cansada. Não consegui frear. O carro, não consegui frear. E sofremos um acidente. Peço ajuda para os meus familiares, que estão presos nas ferragens do carro. Se acalma. Qual é o seu nome? Onde foi o acidente? O que você está sentindo? O que podemos fazer por você? Fica calmo, você já morreu? Alguém gostaria de dizer alguma coisa? Fazer alguma consideração? A gente vive, gente, mas não é de mim, não. Pode falar. Tira a mão do médico, não passa a mão no próximo. A questão toque físico de maneira alguma. De maneira alguma. Falar que desencarnou. Isso, falar que desencarnou. As perguntas desnecessárias, né? Qual é o seu nome? Isso vai interferir em alguma coisa, né? Onde que foi o acidente? O que você está sentindo? Então, e veja bem, ela diz assim: eu estava dirigindo na rodovia, estava muito cansada. É uma mulher. Aí o dialogador fala: seja bem-vindo. Então, esse cuidado nós temos que ter, né, meus irmãos? Então, perguntas desnecessárias, toque físico. Aí ele diz assim: fique calmo, você já morreu. É algo que não cabe ao dialogador falar. Divaldo Franco, Herculano Pires e André Luiz, no livro Instruções Psicofônicas, diz claramente que nós não devemos dizer isso ao espírito. Né? Isso aí deixa para a espiritualidade, que eles têm recurso. Se ele perguntar, eu o cara ele falou: você está falando comigo. Você não está morto, você está falando comigo. Mas falar que você já morreu, essa afirmação, é como diz o cara, o espírito morre de novo. Ele assusta. Não se deve fazer essa observação. Mais alguma outra coisa? Cuidado, né, meus irmãos? O acolhimento que nós devemos ter são situações dolorosas. Nos colocarmos no lugar desse espírito como se fosse um familiar querido, né? Acolhê-lo, tranquilizá-lo. Isso é muito importante, não é mesmo? E o dialogador, ele não improvisa, ele se prepara. Então, um dialogador, num caso como esse, ele tem que estar muito bem preparado para acolher esse espírito, para tranquilizá-lo. Veja, ele está falando que os familiares estão presos no automóvel, né? É uma ideia fixa, é um trauma que o espírito sofreu e que ele não conseguiu desenvolver.
desligar. Então é preciso tirá-lo, né, dizer, fique tranquilo, tem uma equipe que vai socorrer seus familiares e procure pensar em outra coisa. Tira ele daquele quadro, porque ele também está lá no acidente, né? Então tira ele, tranquiliza ele, coloca ele numa outra sintonia para tranquilizá-lo, para dar assim sequência ao diálogo. Mas as perguntas são desnecessárias, falar que ele morreu também é desnecessário. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Podemos passar para a segunda? Pois não. Aí ele fica mostrando para nós que o Espírito está consciente do que aconteceu com ele. Sim. Né? Isso é importante. Isso. Ele sabe o que aconteceu com ele. Exatamente. Podemos passar para a segunda? Então vamos lá. Eu odeio o que ela acabou com a minha vida. Você não conhece a minha história, não sabe o que passei. Ele me fez muito mal. Somente sossegarei quando me vingar. Estou decidido a torturá-lo e a fazê-lo sofrer. Não o deixarei em paz. Se senta, amigo. Se senta. Você tem religião? Você acredita em Deus? Você precisa perdoar. Jesus nos ensinou a perdoar. Esqueça seu sofrimento. Faça como eu. Não guarde mágoa de ninguém. Alguém gostaria de dizer alguma coisa? Todos estão ouvindo? Alguém gostaria de dizer alguma coisa? Ou não? Acham que está tudo certo? Então, é bem lembrado, a autoridade do dialogador é moral, não é física. Ele não tem que pôr a mão nela e fazer ela sentar. Você pode sentar, meu irmão, fique calmo, fique tranquilo. Se ele não obedece, ele se dirige ao médium, porque isso é controle do médium também. Mas na necessidade de perguntas, veja que ele pergunta qual que é a sua religião, você acredita em Deus? Porque isso não interfere. Outra coisa que ele fala, esqueça seu sofrimento. Isso é subestimar o sofrimento do outro. É terrível isso. Pensa um espírito que chega sofrendo e você fala, não, esquece isso. Nós não sabemos o que ele passou. Nós devemos, assim, considerar o sofrimento, dar razão ao espírito, é o que o Carlinhos falou. Sim, você está sofrendo muito, você tem toda a razão. Mas olha, vamos procurar de uma outra maneira, tenta tirar ele daquela situação, mas não subestima o sofrimento dele. Outra coisa, faça como eu. Meus irmãos, nós não somos modelo para ninguém, né? Modelo nosso é Jesus. Então, não usemos. No diálogo, inclusive, o eu desaparece. Não existe eu durante um diálogo com o Espírito. É sempre nós, ou você, mas eu não. Então, é importante pensar nisso. Experimente fazer assim, né? Experimente perdoar. Diálogo não é doutrinação, não é convencimento, mas é você tocar o coração da criatura para que ela se desperte e ela mesma chegue àquela razão de que perdoar é a melhor maneira. Né? Não tocar no médium, em hipótese alguma, nós já falamos isso, né? Que ele usou ali até uma força física para conter a médium, não há necessidade disso. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Então vamos lá, vamos passar para a terceira. Estou aqui para parabenizá-los pelo trabalho que realizam. Façamos hoje o que for possível, que amanhã iniciaremos. Não tenhamos pressa em evoluir, porque todos nós acreditamos em reencarnação. Todos teremos outras oportunidades para construir nosso progresso espiritual. Vivamos com calma, aproveitando as oportunidades que a vida nos oferece.
Jesus espera-nos pacientemente e não se importará se nos esperar um pouco mais. Vocês já conquistaram muito moralmente, portanto não se apressem. O Senhor está conosco e marcha à frente. O servidor mínimo de sempre, Bezerra de Menezes. Obrigado, doutor Bezerra. E aí, alguma consideração? Então, a gente vê que essa é uma mistificação, né? O dialogador está ali do lado, porque eu até te cortei, desculpa, você falou obrigado, né? O dialogador chega a agradecer, obrigado, doutor Bezerra, né? Então, falta essa escuta. O mistificador, ele começa bem, ó, ele fala assim, estou aqui para parabenizá-los, tal, mas aí no meio da conversa ele entra com aquelas ideias falsas, né, para perturbar, para confundir. Você fica ansiosa, né? E a gente acha bom, que afinal de contas eu estou dizendo que está elogiando a gente fica feliz, mas é esse cuidado, isso é uma mistificação. Agora, é importante, meus irmãos, que na reunião mediúnica, nesse diálogo ali, o dialogador diga ao espírito que ele foi reconhecido. É importante que ele saiba que ele foi identificado. Olha, meu irmão, você está perdendo o seu tempo, ocupando o tempo da nossa reunião. Nós sabemos que não é o doutor Bezerra. O senhor ocupe melhor o seu tempo, estude, trabalhe bem, né? Essa é uma reunião séria, nós desejamos que você seja muito feliz, mas procure mais responsabilidade. Mas ele precisa saber que ele foi reconhecido como um mistificador. Isso ocorre, a espiritualidade permite que essas comunicações ocorram para que todos os membros da reunião possam realmente fazer esse discernimento. Não é culpa do médium, não é culpa de um ou de outro, a responsabilidade é dos membros. E aí a importância da avaliação no final da reunião. Todos precisam ter essa compreensão, né? É muito importante isso, a importância do estudo doutrinário e também do conhecimento do Evangelho de Jesus. Precisa ser acolhido, mas precisa ser dito a ele que ele foi identificado, que ele é um mistificador. Certo? Vamos passar aqui o resumo. Não suportei o sofrimento que eu preferia acabar com ele. Porém, não consegui. Estou vivo e me sinto infinitamente pior do que eu estava. Vivo um sofrimento imenso que não acaba nunca. Minha dor é constante. Escuto o barulho do tiro na minha cabeça todos os dias. Não consigo dormir. Por favor, socorro. Você é um suicídio. O suicídio é um crime aos olhos de Deus. Você precisa se arrepender do que fez. Porque o que você fez é imperdoável. Vamos orar por você, irmão. O socorro está chegando. Pensa na sua mãe. Ela vai te ajudar também. E aí, meus irmãos, alguma consideração? Nem do acolhimento, né? Ivone Azeveira, no livro Mediunidade Serena, pelos caminhos da mediunidade serena, ela diz que não há sofrimento na terra que se compare ao sofrimento de um suicida. Então, a gente percebe que esse suicida não teve um acolhimento, nenhum espírito chega na reunião para ser censurado ou criticado. Não precisava ter dito que ele era um suicida, não precisava disso, né? Mais alguma consideração, meus irmãos? Pois não. O que ele fez era perdoado, ou seja, colocou a pedra no céu, não tem fim de sofrimento.
perdoado, acabou com a chance dele. Outra coisa que é muito comum, e até foi a Sueli Caldas que uma vez falou também no seminário dela, a questão da gente trazer a mãe para os diálogos. Né? Olha, mãe é mãe, né, gente? A gente ama, mas nem toda mãe, às vezes, tem condições morais, nem toda mãe estabelece uma relação boa com os filhos. Né? E mais uma vez nós falamos, a referência, o modelo é sempre Jesus. Então não tem que chamar a mãe, tem que chamar Jesus, pedir para confiar em Jesus, acalmar esse espírito, procurar tirá-lo dessa ideia fixa, porque ele fala que fica ouvindo, né? Um tiro na cabeça, é muito comum o suicida falar isso. Então é nessas comunicações que o passe é um recurso valiosíssimo, ajuda. E outra coisa, o médium também. São comunicações extremamente delicadas e que o médium padece muito. Então, ao final das comunicações, como sempre deve ocorrer, é preciso perguntar ao médium se ele está bem, porque de repente encerra a comunicação e o médium está sentindo mal. E é preciso também que o passe seja eficaz. Então, isso é muito importante, nós precisamos ter essa compreensão, porque há muitas comunicações de suicidas, que são comunicações dolorosas e muito delicadas. Outra questão que nós queríamos falar também, que às vezes a gente não coloca a mãe, né, não cita a gente, mas cita os nossos mentores. A gente fala assim, não, fica calmo, o doutor Bezerra está aqui, vai te trazer um auxílio. Mas se a pessoa é católica, o espírito é católico, às vezes é evangélico, às vezes é de uma outra religião, às vezes é um ateu. Então, são nossos mentores, são conhecidos nossos. Então, a referência sempre deverá ser Jesus. Né? Não busquemos outra referência para colocar nesse diálogo, porque pode criar muito mais confusão do que esclarecimento.